Falando nessa questão da especialização aqui, eu vi de vocês dois também. Eu falei no início em que a área ambiental ela é segmentada. Essa especialização, eu preciso focar em uma segmentação florestal, minerária, petrolífera, elétrica, resíduos, etc. tal, ou eu consigo trabalhar em todas essas áreas tendo essa especialização, mesmo que seja na matéria de direito ambiental? Ficou clara a minha pergunta? Ficou. João Daniel, responde primeiro. Depende do contexto da tua atuação. O que o nosso ouvinte precisa entender nessa lógica da dinâmica, né? Você pode se especializar num determinado nicho de atuação, ou seja, altamente especializado, né? Eu só atuo, por exemplo, com um determinado setor, só com mineração, por exemplo. É uma forma de especialização. Mas a ideia que está por detrás, né, num âmbito mais amplo, né, ela te permite trabalhar de outras formas. Então eu vou dar 2 exemplos só para separar. Uma coisa é eu trabalhar num processo de licenciamento ambiental de projeto de mineração, atuando junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral e junto às secretarias estaduais e municipais de licenciamento, em que eu conheço passo a passo toda a estrutura. Isso é uma forma, é um segmento. Do outro lado, eu posso estar atuando na advocacia administrativa, que tanto é consultiva quanto punitiva, litigiosa, no sentido de eu tô atuando dentro do processo administrativo ambiental. Então aqui a autuação ela está fundamentada numa lei. E aí, nesse nível macro, né, a autuação, o formato é o mesmo. O auto de infração lavrado contra a mineração, ele vai seguir a mesma estrutura do procedimento administrativo do auto de infração lavrado contra um corte de uma vegetação sem autorização prévia. Você vai ter o mesmo procedimento, a lavratura do auto, o relatório circunstanciado, o momento para apresentação da defesa, a instrução probatória. Então, se você conhece o procedimento, você tem condições de atuar tanto para uma empresa do nicho A como para uma empresa do nicho B. Depende muito, entendeu? O horizonte pode ser maior como pode ser menor. Eu acho que você pode, assim, como sugestão, é uma variável de mercado, maior, eu acho. Depende do mercado. Se você está começando, se você está querendo entrar nessa área, querendo utilizar essa especialização para começar a atuar na área, eu acho que você pode começar pelo geral. Acho que por conta dessas semelhanças. E a partir da tua atuação, você começar a especializar, dependendo de um resultado de atuação também. Dar murro em ponta de faca então, também, que não adianta. Áreas de especializações, elas também são... Tipo assim, para eu trabalhar na consultoria, eu preciso ter um determinado tipo de formação, me corrija se eu tiver. E para eu trabalhar nesse contencioso administrativo e até civil, eu preciso ter um outro tipo de formação, ou as duas formações. Estou aqui dando uma de leigo mesmo, de quem desconhece completamente essa área. Eu acredito que as duas, porque, como o João falou, o processo administrativo que você vai dar uma opinião ou você vai atuar diretamente, ele parte pela mesma premissa. Agora, claro que cada segmento vai ter uma regulação da sua agência reguladora própria, que vão delimitar especificidades e tal, mas eu acho que no procedimento administrativo você parte do mesmo princípio, acho que é a mesma gênese de especialização. Então, o primeiro passo acredito que seja a especialização genérica em direito ambiental. A gente volta então para a velha e divisão do direito, o direito material e o direito processual. Mais ou menos isso, talvez, ou não? Dentro do direito ambiental. Talvez. Vou tentar dar 2 exemplos, né? Arriscando aqui de novo polêmicas, né? Boa. Você tá pensando aqui num nível mais amplo. Então, eu sou advogado altamente especializado, fiz um estágio na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, conheço todo o fluxo, sei como funciona, né? Então, eu passo a oferecer meus serviços no sentido de atuar, né, nos processos contenciosos. Não é o judicial, é o administrativo. Esse é um nicho. Então, estou lá, vou fazer captação de cliente, vou na associação comercial, vou nos sindicatos, vou oferecer meu serviço e, eventualmente, vou ser procurado para atuar em defesas administrativas e recursos em diversas áreas. Isso é uma coisa. Então, seria o exemplo macro. Exemplo micro. Eu
tive a oportunidade, no período em que eu fiz o estágio, de trabalhar numa empresa de combustíveis. E entendi o fluxo, e conheci o fluxo, e percebi que, exemplo, tá? Não vou dar nomes, mas eu trabalhei numa distribuidora, e essa distribuidora entrega o produto em algum lugar, nos postos. E eu percebi que os postos têm que ter licença. E que é um negócio complicado. E que se você não fizer bem feito, você vai cair naquele problema do outro advogado, que é o que defende a multa. Então eu posso me especializar e oferecer um serviço para garantir para os vários postos da minha cidade que eu vou prestar uma boa assessoria para quê? Para entregar para ele o resultado. Olha, eu vou te cobrar por um preço justo, né? Vamos contratar aqui um engenheiro para poder me dar o suporte técnico, mas eu faço o teu acompanhamento do procedimento e eu, né, estando tudo correto, eu te entrego o teu produto para tu poderes funcionar, a tua atividade, né, ter a liberação para funcionar. Então eu estou me especializando, altamente me especializando, mas aqui tem um nicho, porque todo posto de combustível precisa de licença. Aí você inverteu a lógica, entendeu? Entendi. Assim, eu fiz essa pergunta justamente para instigar a abrangência da área ambiental de oportunidades, mas para isso tu precisa estar preparado, da alta especialização. É aquilo que a gente vem batendo desde o início do episódio. E aí, só para fechar e manter mais um pouquinho a polêmica, eu hoje atuo num nicho do mercado, né, num escritório grande, que é o Silveira Tias, em que a gente tem uma especialidade muito forte nos grandes projetos, de ponta a ponta, de começar e acompanhar a implantação de grandes projetos. Então aqui, quando você está pensando no posto de combustível lá no nível micro, eu estou ampliando aqui para te dizer o seguinte: é do projeto de mineração ao projeto de saneamento, passando por todas as etapas, seja implantação de uma fábrica, seja implantação de uma mineradora, uma planta de mineração. Então aí é outro nível de especialização, é outro nível de capacitação. E esse nível de captação envolve, inclusive, tu entender o business do cara. Sim. Total, porque claro. Às vezes dentro de uma... E isso é importante pra gente também, pra quem tá... De repente, às vezes... determinado tipo de... Dentro da negociação interna do licenciamento ambiental, não sei se há margem para isso, de negociação, tipo assim, de repente o órgão estatal está querendo implementar um tipo de condicionante, e esse tipo de condicionante, por exemplo, pode inviabilizar o projeto. Entendeu? Muitas vezes que eu quero o cliente colocar? sabe onde ele tem que chegar, mas ele não sabe como. Entendeu? E se deixar passar, já era. Assim, a atuação... Especialmente em grandes projetos, se você deixar passar essas tartarugas no meio do caminho lá no licenciamento especialmente, se deixar passar, já era, não tem... Você compromete, de certa forma, uma boa margem. Por isso que a importância de você também não só se especializar na área ambiental, mas conhecer o business do cara, entender, dialogar, até falar a mesma língua do cara. O cara te fala uma coisa, tu não entendeu o que o cara te falou, e aí tu vai lá e... toca o pau, de repente deixa passar uma tartaruga dessa e... Tá minando o projeto do cliente. Tá minando o projeto do cliente. Exato, então, essa skill de tu também falar a língua não só a linguagem técnica, mas a linguagem do negócio em si. Seja ele mineração, seja ele setor florestal, seja ele setor petrolífero, mas cada um tem a sua linguagem e é uma skill do advogado de entender a linguagem do cara para ir buscar e atingir o objetivo do licenciamento. E no direito ambiental tem mais um fator, você tem que saber o business, tem que saber claro, a legislação e tal, o procedimento, o conhecimento do direito ambiental, o conhecimento da área específica, o business do cara, e aqui, cara, você não tem o conhecimento local, regional, Amazônia, o custo... Eu costumo dizer assim, o custo Amazônia é diferente do custo Brasil. Nós temos um custo aqui que não é visto. No licenciamento a gente vê muito isso. Você tem um custo local de implantação de um projeto desse tamanho que não é visto em outros locais no Brasil. Você tem dinâmicas do processo, dos impactos, das discussões, daquilo que é tratado, comunidades locais, enfim, eventualmente você vai lidar com a questão do valor de uma árvore no meio de um ecossistema, de um habitat X, de um fluxo de peixes no rio, onde, assim, são discussões que não são tratadas em outros lugares. Então, além disso tudo, o conhecimento do local que você está fazendo. Não é qualquer advogado que acompanha um projeto de licenciamento aqui na Amazônia.
sem tratar de todas as complexidades que o próprio vai ser discutido no licenciamento. Sim, concorda? E uma coisa interessante que vale a pena a gente tocar, porque tem que desmistificar isso. A imagem que se tem muitas das vezes desse nível de advocacia é que o advogado está ali para blindar o cliente. E porque a gente está partindo da premissa de que tem que dar lucro. Mas é justamente o inverso, porque esse nível de capacitação possibilita que a gente alcance objetivos que são nobres, né? Buscando, na verdade, mostrar para o cliente que determinadas demandas são necessárias e são importantes e que o retorno disso é intangível, é muito maior. Então essa coisa da responsabilidade corporativa ambiental, né, de internalizar nessa dinâmica determinadas práticas, isso não tem preço. E a gente tem a possibilidade de influenciar diretamente no processo. Boa, né? Então, isso é uma coisa que me motiva nesse contexto. Né? A gente tava o meu grande brilho no olho, assim, de tratar direito ambiental é trazer essas discussões para o nível prático e dizer o seguinte, cara, é isso. Assim, essa questão que o João está falando é mais ou menos o que a gente conversou com a Juliana e com a Fabiola de educar. Não basta, você não tá ali dentro daquele ambiente corporativo para fazer o que o mercado está te mandando fazer. Mas não, porque o mercado de repente está falando uma linguagem que o cara não entende. Então tu educar o cara para trazer... Calma, não é o lucro pelo lucro. Tem algo além do lucro por trás disso que também é talvez mais importante do que o lucro, que é como tu falaste no início em determinado momento. A gente vive nesse único planeta aqui, meu amigo. Então, se tu vier pelo lucro, calma lá, cara, pai, vamos lá. Já superou essa discussão já há muito tempo no direito ambiental, né? O quanto isso conflita de fato ou não. É integrado e acabou, e assim, agora é saber as nuances daquilo. E o nosso ecossistema aqui, ele exige um conhecimento específico desses impactos, dessas interações, desses conflitos.